Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a aula mais importante do ano inteiro, que sem eles, sem a nossa língua, essa matéria, a nossa língua portuguesa não sobreviveria, que são os verbos. E aí eu coloquei todo o conteúdo para vocês, todo o contexto lá no Class. Vocês vão copiar tudo direitinho no caderno e aqui só vai ser a explicação prática, tá? Então, como eu coloquei lá, nós temos mais de 11 mil possibilidades de verbos e conjugações. Então, o que eu quero que vocês saibam de início? O que são verbos? Verbos é a palavra que indica ou ação, fenômeno, que é o fenômeno no caso que a gente fala é da natureza, ou estado. Então, verbo é tudo aquilo que a gente consegue conjugar, mas indicando uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado. Parte principal da nossa estrutura verbal. A gente tem, essa aula de verbo vai ser dividida em outras aulas também, tá, gente? Que uma aula não dá para você fazer tudo. Então, a gente vai ver só ter a noção do que é um verbo, tá? Então, principal, modo, a gente conjuga o verbo no modo indicativo, que é o que a gente vai aprender hoje, no modo subjuntivo, que esse vai ficar para a próxima aula, e no modo imperativo, que também vai ficar para a próxima aula. Então, hoje a gente só vai falar do modo indicativo. O modo indicativo é aquilo que está acontecendo naquele momento, ou algo que já aconteceu, ou algo que vai acontecer. E aí eu posso conjugar o verbo em pessoas do discurso. Então, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso, tá? E eu posso também, essas pessoas do discurso podem vir em número. Elas podem estar no singular ou no plural. E o nada menos importante do que os tempos verbais. Os tempos verbais no nosso indicativo, ou no subjuntivo, ou no imperativo, ele tem 3 partes: presente, pretérito, que nada mais é o passado, e o futuro. Agora a gente vai destrinchar toda essa estrutura verbal, tá? Então hoje a gente vai aprender, vamos falar do modo indicativo. Então o modo indicativo é aquilo que pode estar no presente, no passado ou no futuro. Aí eu tenho as pessoas verbais, primeira pessoa, segunda e terceira. É a primeira pessoa, a segunda e a terceira, elas podem estar no plural ou no singular. Então, quando eu falo em pessoa, eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nossos pronomes pessoais do caso reto. Esses pronomes pessoais do caso reto são os que conjugam os nossos verbos. E aí eu tenho eu, tu, ele está no singular e nós, vós, eles está no plural. E aí quando eu tenho aqui, ó, o eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, terceira pessoa, ele. Nós, primeira pessoa, vós, segunda pessoa e eles, terceira pessoa. Então, quando eu quero me referir a pessoa e número, vocês já sabem, por exemplo, quando eu falo eu fui ao mercado, eu tenho o verbo na primeira pessoa do singular. Tu vais ao mercado.
Eu tenho o verbo na segunda pessoa do singular. Ele vai ao mercado, verbo na terceira pessoa do singular. Nós vamos ao mercado, primeira pessoa do plural, e assim vai. Então não existe quarta pessoa, nem quinta, nem sexta. Ou é primeira, ou é segunda, ou é terceira, ou é do singular, ou é do plural. Certo? Então a gente se refere a pessoas do discurso, tá? Então, se eu tenho aqui, eu vou botar um exemplo. Eles comeram seus biscoitos. Se eu pedisse para vocês em relação à pessoa, se eu quisesse saber a pessoa, eu já sei que a pessoa está na terceira pessoa do plural. Eu tenho um pronome, né, na terceira pessoa do plural e o verbo também, porque precisa concordar. Pessoa e verbo precisa concordar em gênero e número, tá? E aí, depois a gente vai falar sobre os verbos que terminam em primeira conjugação, em segunda conjugação, isso tá tudo no caderno de vocês, e em terceira conjugação, claro, se vocês escreverem, né? Então, quando eu tenho os verbos que terminam em primeira conjugação, são os verbos que terminam em AR. Quando eu tenho o verbo em segunda conjugação, são os verbos que terminam em ER. E o verbo que termina em terceira conjugação são os verbos que terminam em R. Lembra que esses tracinhos aqui, ó, significa terminação, tá? Terminação de um sufixo que a gente já aprendeu na outra matéria. Então, se eu tiver o verbo, isso a gente só consegue descobrir quando o verbo está no modo normal dele, ou seja, no infinitivo. Se eu tenho o verbo namorar, ele termina em AR. Então, é um verbo de primeira conjugação. Aí, eu tenho o verbo correr. Esse verbo está na segunda conjugação, porque termina em ER. Aí eu tenho o verbo partir. Esse verbo partir termina em... Vou botar outra cor. Termina em IR, então ele é um verbo de terceira conjugação. Ah, professora, eu tenho como saber se o verbo está em primeira, segunda ou terceira conjugação com o verbo conjugado? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho o verbo assim, ó, eu corri pela casa. O verbo aí é o verbo correr. Corri pela casa. Para eu saber se esse verbo está em primeira, segunda ou terceira conjugação, eu tenho que colocar o verbo na forma normal dele, ou seja, na forma infinitiva. Ou seja, o verbo vem do verbo correr. Então, o verbo correr termina em AR. Em ER. Então, eu sei que o verbo é de segunda conjugação. Então, a dica é, eu tenho um verbo conjugado, ele não está na forma que vocês conhecem, correr, partir, caminhar, cantar, eu tenho que colocar ele na forma normal, na forma inicial, na forma infinitivo. Essa a gente chama de um verbo na forma dele natural. Então, se eu colocar aqui, conseguiu abrir a porta.
Peraí, vou botar outra aqui. Conseguiu o documento. Que eu vou explicar a locução verbal também. Conseguiu o documento? Aí aqui, ó, eu tenho o verbo. Eu não sei se ele é de primeira, de segunda ou de terceira. Eu preciso colocar a forma natural dele, que vem do verbo conseguir. Então, ele termina, ó, em IR. Então, eu já sei que o verbo é de terceira conjugação, tá? Então, isso daí é uma dica para a gente saber quando que o verbo está na primeira, segunda ou terceira conjugação, tá? Aí, depois eu falei para vocês em tempo. No nosso modo indicativo, eu tenho presente, são 6 tempos, tá? Nesse modo. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Na outra aula eu vou explicar a diferença deles, tá? Futuro do presente e futuro do pretérito. Então, a gente tem no modo indicativo o verbo para ser conjugado em 6 tempos verbais. É a quantidade de tempo maior em modo. O modo subjuntivo eu só tenho 3 e o modo imperativo eu só tenho 2. Então, o modo indicativo é o nosso cara que tem mais tempos para verbo ser conjugado, tá? Mas na outra aula eu vou explicar a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito, para o futuro do pretérito, para o mais que perfeito, tá? Na outra aula. Eu só quero que vocês vejam a tabelinha que eu coloquei aí e na hora que vocês forem conjugar os verbos que eu botei para ser conjugado, copiem, só para ir treinando, tá? E aí, nada menos importante, eu coloquei também sobre locução verbal. Eu expliquei sobre locução. A gente falou sobre locução adverbial. Lembra qual é o significado de locução? É quando eu tenho 2 ou mais palavras. No caso aqui da locução verbal, é quando eu tenho 2 ou mais, no caso, verbos, tá? Então, se eu colocar essa frase aqui, posso ir ao mercado? Ó, eu tenho mais do que um verbo numa mesma oração, junto. Posso ir é composto do verbo poder mais o verbo ir. Então, eles dois formam uma locução verbal. Ah, mas, professora, eles deixam de ser verbos? Não, eles não deixam de ser verbos. Eles só têm uma estrutura diferente. A estrutura da locução verbal é um verbo auxiliar mais verbo principal, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu só quero que vocês saibam que a locução verbal tem essa estrutura aqui, tá? Então, quando eu tenho 2 ou mais verbos juntos, eu tenho uma locução verbal. Lembra que eu falei da dica? Locução adverbial, locução adjetiva, é quando eu tenho mais de 2 palavras. No caso aqui, a gente está estudando a locução verbal. Então, quando eu falo, principalmente telemarketing, a gente mais vê em locução verbal. Posso continuar, poderia estar comprando, roubando, matando. Então, esse daqui, o último, eu tenho até 3 verbos, ó. Eu tenho 3 verbos aqui juntos, poderia estar comprando. Essa estrutura toda aqui se chama locução verbal também, tá?
Então, é de 2 ou mais palavras. No caso aqui, verbos, ok? E ele é importante para a nossa matéria de verbos também, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o livro, que depois eu vou colocar lá no Class, vai estar tudo junto. Vocês vão classificar os verbos que estão lá, tudo direitinho, mas eu quero que vocês tenham a principal ideia de que verbo vai ser para o resto da vida, ok? E as dúvidas vocês vão anotando aí para a gente poder ir tirando no Class, tá? Um beijo para vocês e até mais tarde.